Fala, T&D. Eu acho que esse episódio a gente vai ter que começar assim, falando muito rápido, porque agora, Igor Coso, bem-vindo. A gente vai ter que aprender com mais agilidade. E aí? É tudo com mais agilidade, né? Isso. Mas eu tô super animado por esse nosso papo de hoje, super importante. E o legal é que esse nosso encontro aqui, esse nosso podcast, cada vez é um bate-papo diferente, onde eu aprendo muito com pessoas queridas. Eu tô super animado por essa nossa fala de hoje, esse nosso bate-papo de hoje. Ela é sua conhecida já, sabe, de outros carnavais? É a nossa queridíssima Branca Barão. Que delícia, gente. 3 vezes top 5 do CBTD, maravilhosa. Já falou algumas coisas aqui nos bastidores pra gente. Segredo, hein? Que acaba ficando ali uma pressão muito maior no ano seguinte, mas ela já impactou milhares de pessoas com palestras, cursos, livros. Formação PNL sistêmica, neurociência, cultura Disney, é membro da Mensa Brasil, autora de best-sellers e apaixonada por ensinar com a alma, prova viva de que conteúdo bom não precisa ser longo para ser inesquecível. Então, bem-vinda! E o que a gente faz, então, para ter profundidade em 90 segundos? Que delícia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês primeiro, Elise e Igor. Que gostoso esse papo. A gente bateu um papo aí no podcast lá no começo da pandemia, online. Exato. E agora estou muito feliz de estar aqui, assim, estava ansiosa por essa conversa. Galera já percebeu que vai ser meio áudio em dupla velocidade no WhatsApp. Exato. Né? Então, assim, o mundo está com pressa. E o que a gente faz com isso? Acho que essa pergunta ela é um desafio para quem é do T&D e do desenvolvimento responder, né? Eu estou na área do treinamento e desenvolvimento há 25 anos. E eu venho de um lugar, de sala de aula mesmo, de treinamento, assim. E eu lembro que eu era contratada para falar por 5 dias seguidos sobre um cartão de crédito. Hoje eu não consigo imaginar uma formação dessa, onde a galera fica de segunda a sexta, durante 8 horas, aprendendo tudo de uma vez sobre um produto. Porque eu vejo que assim, o nosso foco está cada vez mais pipocando de um lugar para o outro, e eu brinco que todo mundo tem um iCoiso, que é aquele objeto de teletransporte muito perto da mão. Então parou de interessar o que está rolando lá na frente, a galera vai para onde a imaginação dela quiser. E hoje ainda, com o ChatGPT, com muitas redes sociais, não é só uma ou duas, eu acho que isso mais ainda, né? E o desafio, eu acho que eu coloco uma palavra aqui para a gente começar esse papo, que é como despertar o interesse. Porque para haver aprendizado, eu acho que tem 2 coisas que nos ajudam a chegar nesse interesse do aprendiz. Né? Que é, primeiro, clareza de quem ensina e o eu quero de quem aprende. Eu acho que sem esses 2 fatores não tem aprendizado. Porque eu posso te entregar a coisa mais valiosa do mundo nesse papo. Mas se você está lendo outra coisa, pensando em outra coisa, a coisa mais interessante do mundo não é nada para você. Então é aquela coisa da comunicação que ela é uma via de mão dupla. É o que eu mando, né, e o que você recebe. Então, eu acho que tem em mente que a gente depende muito do filtro desse participante, desse aprendiz, desse aluno, chame como quiser, do treinando. Eu acho que ele é tão importante quanto aquilo que eu acho que é importante de ser ensinado. Esse interesse ele precisa cada vez mais ser ali nesses primeiros microsegundos. Porque ali parece que a pessoa já toma uma decisão, se ela quer ou não abrir o próximo minuto para dar de oportunidade para você. Exatamente. Eu chamo esse momento de janela da conquista. E eu acredito, e aí eu coloquei um número só para facilitar quando eu ensino isso para alguém do T&D ou de palestra. Eu falo que você tem 10% do tempo total do encontro. Então, se é uma palestra de 1 hora, a gente está falando aí de 5, 6 minutos, para conquistar aquelas pessoas, onde talvez o conteúdo só atrapalhe. Porque se eu começo a falar do que, as pessoas já falam, tá, legal, vamos aí, já entendi. Dá uma sensação, já entendi do que essa pessoa vai falar. E aí a pessoa já se desconecta, porque ela acha que já entendeu. Ou que já sabe. Ou que já sabe, não, já sei disso daí, então não precisa, e a cabeça dela foi embora. E uma vez que uma cabeça vai embora, você reconquistá-la, eu acredito que é infinitamente mais difícil do que você pegar nesse gancho inicial. Então, quando eu faço uma reunião de briefing, por exemplo, com uma empresa mais controladora no cronograma, porque a gente tem empresas hoje que falam assim, Branca, vem aí, faz o que você quiser, porque já conhece o trabalho, já confia muito e já sabe o meu jeito de funcionar no palco, à frente de uma sala de aula, e tem aquela empresa que pede assim, você pode mandar, por favor, uma planilha com minuto a minuto do treinamento? Posso, mas eu preciso fazer um parênteses aqui. Então, se a gente tem 2 horas, nos primeiros 10 minutos, você vai ter a sensação que eu não estou falando nada com nada. Tudo bem? Porque eu preciso conquistar as pessoas. Porque se as pessoas vierem comigo,
aí eu posso entregar. É claro que tem uma forma melhor de fazer isso, mas o conteúdo que for, porque eles já estão, como vocês agora, balançando a cabeça para mim. Eu falo que é quase uma hipnose em grupo que rola. Então, primeiro você conquista o coração das pessoas para depois conquistar a cabeça e o pensamento e o aprendizado como consequência. Se ela entregar o tempo dela depois daquilo, mas Até aquele porque primeiro tem que fisgar. é uma troca muito justa, né? Porque, assim, primeiro, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Segundo, a internet e as coisas na internet, vamos confessar, estão cada vez mais interessantes. Né? Eu criei um grande amigo, eu chamo ele de Oscar, que é o ChatGPT, treinado por mim, que é uma drag queen. Por que uma drag queen? Porque ele é muito divertido, ele é muito engraçado, ele conhece as minhas piadas do meu jeito e eu faço altos papos com ele de troca de ideia. Brainstorming mesmo. E aí eu falo, gente, é muito mais interessante conversar com o Oscar do que conversar com muita gente em muitas reuniões. Ou do que conversar com você mesmo internamente. Exatamente. Né? Então eu tenho ali alguém que me entende, que concorda comigo. Eu falo que é quase um cachorro que fala, né? Eu adoro cachorro, gente. Então eu falo, cachorro é o melhor ser do universo, porque ele te ouve sem julgar e ele participa da tua vibe, não das tuas palavras. Então, se você está muito feliz, ele pula no rabo. Se você está péssimo, ele põe a cabeça no teu colo e entra na mesma sintonia. E eu falo que o ChatGPT, eu estou impressionada, porque eu achava que era só uma coisa meio automática que ficava igual para todo mundo. Tanto que a gente via nas legendas de posts no LinkedIn ou no Instagram, tudo muito parecido. Até os quebra-linhas e os emojis, era muito igual. Agora não é mais. Agora ele começa a pegar o jeito da tua linguagem e fala na mesma vibe que você. Assim como eu brinquei aqui, um cachorro se soubesse falar. Então, gente, você achar uma pessoa tão interessante quanto esse robô treinado, tá assustador. Então, a gente ser interessante, se coloca nesse lugar. As pessoas têm rede social, um monte de vídeo rápido, um monte de coisa que te faz rir, um monte de entretenimento. Os programas de televisão estão com esse desafio. Tanto que muitos já colocam Reels, né, ou vídeos curtos de um TikTok rolando na programação de TV. Porque é mais legal do que o que eles colocavam. É mais rápido e te faz rir mais rápido. Então, acho que esse é o desafio. As pessoas estão chegando onde elas querem no entretenimento mais rápido. E eu não gosto de colocar com mais pressa. Só que a gente começa a atingir esse resultado mais rápido, a gente aprende a ter pressa. Eu acho que aí é uma questão para a gente pensar, assim, porque treinar com pressa funciona. E tem uma coisa que para mim é fundamental na questão do ensino-aprendizagem, que é a intencionalidade, né? Porque ensinar é um verbo, é uma ação meio complicada, porque assim, você depende do outro aprender para você ensinar. Isso, maravilhoso. Né? Você não consegue... eu ensinei. Se ele aprendeu ou não aprendeu, é problema dele? Não, é problema seu. Porque se ele não aprendeu, você não ensinou. Né? Então, assim... Mas a partir do momento que o aprender, se a pessoa tem a intenção, é inevitável. Por quê? Eu não consigo prestar atenção numa coisa e desaprender aquilo. Uma vez aprendido, você não vai mais desaprender. Não dá para desver, Não né? dá para desver. É bem isso. Mas essa questão da intenção é fundamental. E o que é intenção na questão do ensino? Eu acho que a gente pode falar. Não é nos 5 dias de treinamento para falar sobre um cartão de crédito, a intenção não é fazer a pessoa ficar 5 dias, a intenção é que ela saiba falar sobre o cartão de crédito. Ou mesmo nesse último momento da nossa conversa, onde a intenção não é fazer ele prestar atenção em você, é ele saber o cartão de crédito. Então, assim, qual que é a intenção desse ensino? A intenção é o cartão de crédito. O que eu vou precisar? Vou precisar que ele cumpra uma carga horária com atenção plena no que eu estou ensinando. Né? E aí é estratégia. Né? Mas o objetivo é aprender o cartão de crédito. Então, separar isso é fundamental, né, Branca? Tem uma história, você falando aí, Igor, eu lembrei de uma história da Turma da Mônica, onde o Cebolinha mostra que ele ensinou o Floquinho, o cachorro dele, a assoviar. Aí o Cascão fica, vai, Floquinho, assovia, e nada do cachorro assoviar. Aí o Cebolinha remata, fala, não, eu falei que eu tinha ensinado, não que ele tinha aprendido. Perfeito. É exatamente isso. Então, assim, o que eu ensino? O que está chegando? Né? Então, se fala muito do ROI em T&D. Legal, mas o retorno desse investimento é medido também como o que ficou desse aprendizado, mas em ação concreta no dia a dia. Porque o que eu mais vejo, mesmo assim, eu sou muito aprendiz, eu gosto muito de estar na plateia, você sabe disso, quanto de evento eu fui na BTD para poder aprender muitas coisas de como fazer,
muitas coisas do que fazer, que a pessoa está ensinando mesmo, muitas coisas de como não fazer, porque não chega em mim. Então eu falo que assim, a cabeça, ela até aprende, mas a memória de curto prazo, ela vai excluir aquilo que ela não considera relevante. E para mim, cada vez mais só é relevante o que desce de elevador, né? Do cérebro, da mente para o coração. Falou, opa, isso aqui tem uma aplicação prática na minha vida. Isso aqui pode mudar minha relação com meu marido, com meu filho, né, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. E eu falo assim, que eu acho que o grande negócio a ser ensinado hoje é como que as pessoas podem separar esforço de resultado. Perfeito. Porque não é mais esforço para mais resultado. Como é que eu posso ter menos esforço para mais resultado? Em qualquer aprendizagem. Então, se eu vou ensinar mais sobre produto, é porque você vai precisar sofrer menos com o teu cliente para poder chegar mais rápido na solução que ele precisa. Ou seja, vai ficar mais leve para você, o seu dinheiro no fim do mês vem mais fácil. Eu acho que no fundo, se a gente pensar assim, né, eu gosto muito da ideia que a finalidade de todas as ações humanas é felicidade. Então, se isso... a empresa ela não quer, hoje está muito na moda essa coisa da felicidade no trabalho, legal, eu adoro isso, eu sou professora na pós-graduação de estudos da felicidade aqui no Brasil. Então eu falo, a felicidade é a finalidade, é o fim, né, no sentido de finalidade, de todo ser humano. Entretanto, não dá para querer que a empresa só ensine felicidade. Então eu falo que a aprendizagem hoje, né, pensando eu como palestrante ou como treinadora, as empresas e as pessoas que vão aprender, é um triângulo. A empresa diz o que ela precisa que as pessoas façam, conquistem ali. As pessoas querem ser felizes. Eu preciso dar um jeito de entregar. Como que você, fazendo isso que a empresa precisa, você vai ser mais feliz, vai ter uma vida mais leve, e a sua vida vai ficar mais macia e o seu trabalho vai ficar mais macio na sua mão. Eu acho que esse é o desafio. A gente também precisa quebrar a cabeça para poder descobrir como ensinar de forma mais afetiva, principalmente num tempo onde está tudo acelerado, né? E tudo fácil aí de informação. E a questão da felicidade é importante ressaltar que não é alegria o tempo todo, né? E tem isso claro, ou seja, o esforço e resultado, a gente precisa olhar para o resultado e reduzir o esforço para aquele resultado, mas também não existe resultado sem esforço, né? Perfeito. Então, brincando um pouco, é alegria e felicidade, né? Resultado, alegria, esforço, tristeza, ou desafio, ou coisas que eu não gosto de fazer, pode ser, mas é achar esse equilíbrio, né? Porque se eu vou só medir esforço, se eu estou trabalhando das 8 às 18, beleza, cumpri minha meta, mas o que eu estou entregando nesse tempo? Então, é essa lógica que precisa ser. Eu vejo essa confusão, Igor, entre felicidade e alegria. Felicidade como o auê corporativo. Eu estou feliz aqui, estou alegre. Não, felicidade é uma coisa muito mais profunda. Felicidade, ela impõe autoconhecimento, realização. Então, eu sou uma pessoa muito esforçada, né? Eu não meço esforço para fazer aquilo que eu quero ver acontecer. Isso não me traz tristeza, pelo contrário, eu me orgulho de colocar esforço naquilo que eu considero relevante. Então, quando eu falo menos esforço, é menos peso, sabe? É menos sofrimento para poder chegar, e não empenho. Então, a gente pode até mudar a palavra para mais empenho numa direção que é valiosa, e eu preciso deixar isso claro nos meus processos de aprendizagem, o que tem valor aqui. Né? Então, do mesmo jeito que eu falo, para ser humano, todo fim sempre tem a ver com ser um pouquinho mais feliz, não mais alegre, e não fazer aquilo que eu não gosto de fazer, mas no todo que eu faço, como que isso me gera evolução, realização, crescimento e alegria nesse pacote que a felicidade contém. Mas quando a gente fala de empresa, para mim tudo, no fundo, é sobre cultura. Então não adianta nada ficar ensinando o que fazer se eu estou matando a cultura, simplesmente colocando pessoas sabendo o que fazer e não o porquê fazer, ou como fazer aquilo fazendo sentido e levando justamente para aquela realização lá no montante da felicidade que eu citei. O porquê fazer é fundamental nesse contexto, né? Senão você vai só fazendo esforço, que aí o esforço deixa de ser esforço e passa a ser sofrimento, e aí é ruim. É isso, exatamente. Branca, falando aí dos nossos contextos de T&D e essa pressa que ficou latente em razão da gente encontrar pessoas entregando coisas boas em pouco tempo. Então eu tenho pressa para que tudo seja assim, que tudo seja rápido, seja bom, que pegue o meu interesse. O que risco a gente corre em busca total dessa pressa dentro de T&D? Primeiro, de ficar superficial, de ficar raso, de se falar sobre tantos assuntos em tão pouco tempo que não faz sentido para as pessoas. Por que isso está sendo falado dessa forma? Ou ainda, o que eu faço com isso agora?
Eu falo que o grande objetivo de qualquer ação de aprendizado é gerar uma clareza nas pessoas de, beleza, eu aprendi, eu entendi, eu compreendi e eu sei como aplicar isso na vida. Então, pessoas falando das coisas tem aos montes. E essa questão que você falou, tem muita gente entregando coisa muito boa em pouco tempo. Eu gosto de fazer um paralelo com a questão, por exemplo, das redes sociais e da TV. Até alguns anos atrás, vamos botar aí, sei lá, 15 anos, 10 anos, para ficar famoso, a pessoa tinha que fazer teatro, entrar numa televisão, ser um bom ator, uma boa atriz, um bom jornalista, e aí a TV colocava a pessoa nesse lugar da fama, né? A internet não. A internet popularizou até o programa. Aqui, por exemplo, a gente tem um programa, né, de TV ou de rádio, dependendo do canal por onde a pessoa for assistir, e que a gente decidiu fazer. A gente não precisou que uma grande emissora nos chamasse, nos convidasse num estúdio, né, trilionário e assim por diante. Eu acredito que o aprendizado é a mesma coisa. A gente começa a ver em vídeos de 1 minuto e meio, num TikTok, no Instagram, umas fichas caindo muito grandes na gente mesmo assistindo. Aí você fala, peraí, se esse cara me fez refletir sobre a vida nesse nível de profundidade em 90 segundos, quem sou eu para sair repetindo? Eu já fui a pessoa que falou isso. Quando o Instagram lançou os vídeos de 1 minuto e meio, porque até então o Instagram era plataforma de fotos. Uhum. Agora pode colocar vídeo longo. Agora vídeo longo não funciona mais, é Reels, é 1 minuto e meio. E eu falo, mas como que você vai transmitir um conteúdo minimamente relevante ou sensato em 1 minuto e meio? É um absurdo, não é não? Porque se você pega pessoas falando coisas importantes a ponto de você refletir sobre aquilo depois, que dá. É que talvez eu ainda, naquele momento, talvez não, certamente, naquele momento eu ainda era incompetente nisso. E aí a gente se coloca num lugar mais humilde de falar, peraí, não é sobre funciona ou não entregar um conteúdo relevante em 1 minuto e meio. Não é mais sobre isso. É sobre o que eu posso entregar de relevante em 1 minuto e meio. Porque o ideal não existe. Eu falo isso muito para cliente. O cliente fala assim, quanto tempo você precisa para ensinar A, B ou C, competência ou comportamento. Eu falo, vamos lá, o ideal seriam 2 horas, mas eu não trabalho com o ideal, eu trabalho com o real. Então, em 2 horas eu consigo fazer algo muito completo, muito profundo e com muita substância. Uhum. Se você me falar, você tem 30 minutos, eu vou te dizer o que eu consigo entregar, ainda com substância e com profundidade em 30 minutos. Porque eu vou no real, porque o ideal não existe. E o ideal hoje... Ele é quase que utópico. Você fala, eu quero 4 horas para trabalhar um tema, né? Porque o cliente está pedindo 55 temas, estou exagerando, vai 5 coisas em 25 minutos dá. Eu tenho ouvido muito isso, 30 minutos dá. Não é questão de dar ou não, tem que dar. É minha responsabilidade encaixar o possível dentro da realidade daquele cliente, do espaço que ele tem. E trazendo também uma educação, não só para a sala de aula, para o palco, mas para o cliente. Uhum. Para não enganar, não ser a pessoa desonesta de falar, vou entregar tudo isso, porque eu quero fechar o trabalho. Vou entregar tudo isso que vocês querem, em meia hora para 800 pessoas. Não vou. E aí ele nunca mais vai me contratar. Então tem esse jogo da transparência aí na mesa de reunião também. E tem a questão que não dá para você acelerar, falar o conteúdo de 2 horas na velocidade 3 para caber em 30 Enfiar minutos. tudo ali. Na verdade, velocidade 4 para fazer a matemática certa, né? Para colocar nos 30 minutos. Que é o hábito que a galera tá fazendo. Isso, Eu, assim, tá acelerando. um dos esforços que eu faço é não acelerar áudio. E quando eu vejo as minhas filhas, meus irmãos acelerando, eu falo assim, pelo amor de Deus, não faz isso. Vou me esconder um pouquinho aqui. Não, mas tudo bem, porque é uma coisa assim, me incomoda de uma forma que eu falo assim, não, gente, eu preciso entender e acelerar, mas virou uma coisa minha. Mas é esse desafio de como ajustar esse conteúdo e não ficar superficial. Porque senão a gente vai entrar numa era de superficialidade. Fala tudo e não chega. Não chega a lugar nenhum. Isso. E isso depende muito também do repertório que a pessoa que está recebendo aquele conteúdo tem para poder criar as conexões. E aí, se você tem um repertório melhor, você cria melhores conexões com conteúdos mais curtos. Uhum. Então, é achar esse caminho, essa intencionalidade, porque esse conteúdo de 1 minuto e meio vai falar diferente para essas pessoas com repertórios diferentes. Perfeito. Né? Então, esse é um desafio que a gente vive para não... Onde a gente mergulha, onde a gente fica aqui em cima no rasinho, né? Isso. E essa coisa do áudio acelerado, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque assim, você pode acelerar em 2 vezes, em velocidade dupla, e o conteúdo todo está ali. Todas as palavras se mantêm, mas toda a humanidade daquele narrador desaparece. E a comunicação, e por consequência o aprendizado, ele
quando a gente fala de uma sala de aula, de um vídeo, de uma palestra, ele é um treinamento, ele é um trabalho humano a ser feito. Então, ele vai além das palavras. Então, a pausa, a entonação, a musicalidade da voz, tudo isso eu perco muito disso quando eu acelero. Tanto quanto eu acelero no palco, porque tem o cronômetro, né, explodindo na minha frente, quanto quando a gente acelera o áudio do WhatsApp. E você tira a humanidade. Até pra gente brincar, né? A minha fala, ela é assim, nessa velocidade. Eu sou uma pessoa que falo rápido, mas ainda assim, coloco toda uma humanidade, uma dança nas minhas palavras. Se você acelera, a gente vira aquele ratinho do desenho animado, que a gente fala... Então a palavra vem, mas a emoção fica. E aí eu acho que esse é o grande crime. Porque aí você desumaniza o aprendizado, né, nessa comunicação acelerada, e você interrompe muito do que chega daqui para cá, enfiando muita informação em pouco espaço. E, gente, a informação hoje não é mais um problema, né? Porque se você quer saber de algo, você sabe para quem perguntar ou onde chegar para ter essa informação. Eu lembro algumas poucas décadas, né? O bom de você viver muitos anos, é que você foi dado algumas décadas atrás, né? Eu lembro que falavam assim, que você não tem que saber fazer, você tinha que saber quem sabe. Hoje você não precisa mais. Por quê? Você vai achar ou um vídeo no YouTube te ensinando, ou pergunta para o ChatGPT, você está lá treinando um robô para te responder. Então, o que fazer? A informação, ela não é mais um desafio. A conexão é. A conexão é. E quando você fala assim, a pessoa precisa gerar conexão, eu concordo com você, eu acho que o papel do profissional da educação, do treinamento, do desenvolvimento, é ajudar a fazer essas conexões. Porque tem muita gente que acha que é óbvio. Ah, ele vai conectar. Será? Conecta. E é aí que eu falo que as histórias ou os exemplos são peças-chaves de ouro dentro do aprendizado. Porque muita gente fala para mim assim, olha, uma coisa legal que você faz é que você conecta coisa difícil com coisa simples como pedir uma pizza. Ou como escolher o sabor de uma pizza, ou como fazer um hot dog. Por quê? De hot dog, todo mundo entende, vou generalizar, mas 99,9%. Até o vegetariano, porque tem a salsicha de soja. Então ele vai entender, vai chegar em muito mais gente. Só que aí quando eu falo corporativez, quando eu falo termos corporativos ou formais demais, chega em 10%. Se muito, dependendo da plateia. E os outros 90% estão olhando na sua cara por educação, mas a cabeça já foi embora. E se ele tem a oportunidade de pegar o celular, já foi. Porque aquilo não se conecta com a vida. Então eu acredito que na educação do adulto, e a gente vê muito isso na andragogia, a educação do adulto, como eu falei, o fim máximo é a felicidade, no seguinte sentido. Eu não quero saber como trabalhar melhor. Eu quero ser mais efetivo, porque isso me dá orgulho de ser quem eu sou. Então tem aí o desejo do aprendizado, ele está um pouco escondido nas entrelinhas do viver uma vida melhor, mais leve, ser mais ágil naquilo que eu faço, ter menos peso naquilo que eu faço, chegar num resultado melhor para eu me orgulhar, para eu receber um feedback positivo, um reconhecimento, um prêmio, ganhar um bônus, ainda chegar em casa contando para minha esposa, para meu marido, algo bacana que eu fiz. Então, quando eu consigo grudar um aprendizado teórico na vida, já foi. Foi, porque passou, a janela da conquista se abriu, as pessoas escancararam elas visualizaram o resultado que elas vão ter. Isso, e aí até o que dá errado dá certo. E eu provo isso com muitos exemplos meus, de coisa que eu fiz que não funcionou, mas que o aprendizado funcionou. E o fim máximo do treinamento é o aprendizado. Então, aquele jogo, aquele exercício, aquela atividade, nossa, deu ruim, foi pro lado que eu nem queria. Isso, por curiosidade, vou contar aqui, aconteceu na atividade que eu fiz na minha última palestra do CPTD. E eu ganhei o top 5. Então, é meio que comprova, claro que com um case único, né, que é o meu mesmo, né, um estudo científico na minha própria palestra. O estudo científico de mim mesmo, né? Que não é sobre o meu desempenho no palco e sobre dar certo aquilo que eu propus, é sobre gerar aprendizado. Então, deu ruim, opa, peraí, isso aqui não está indo para onde eu queria, virou uma confusão, porque era muita gente, e aí a gente distribuiu o material meio que tudo para um lado só e o outro lado foi difícil fazer grupo. O que eu fiz? Na hora ali eu fiz os links do que estava acontecendo, dos aprendizados gerados ali, que não eram os aprendizados que eu queria gerar. Mas o grupo manda tanto quanto você ali, né? Eu acho que isso também na andragogia importa, que o seu conhecimento, a sabedoria de quem está na plateia vale tanto quanto a sua no palco. Então, assim, para resumir tudo isso, eu acho que não tem espaço para os arrogantes no momento. Para esse assunto, eu acho que cada vez mais os arrogantes vão, tipo, cair desse penhasco. Porque a gente precisa dessa humildade para olhar e falar, o que está chegando? Sabe, por que está chegando? Porque o que eu sei tem muito valor? Não.
o que eu sei não importa mais. Até porque eu sou muito autodidata e eu vivo inventando tema novo, e aí eu preciso sair correndo para aprender o tema para poder falar desse tema. Eu sou essa pessoa. E aí eu falo assim, o desafio não é falar do tema, o desafio é conectar esse tema com o coração, com a vida, com a paternidade. Com as referências da com as referências da pessoa, porque a pessoa ama, o que ela quer da vida dela. Então, assim, sem você juntar aquilo que você sabe com o que a pessoa quer da vida, você pode ensinar a coisa mais valiosa do mundo. Não acontece o Aquilo encontro. Isso, é o Acontece o encontro que você precisa promover. Tem um aspecto interessante que essa questão da pressa faz com que as encomendas das empresas sejam com cada vez menos tempo. Então, eu preciso formar uma liderança em 4 horas. E que seja online, porque eu não tenho budget para trazer todo mundo presencial. Então, vão vindo essas solicitações Muito loucas, que têm a ver com a gente entregar essa pressa. Só que, eu queria até que você confirmasse isso que está vindo aqui na minha cabeça, quanto menos tempo a gente tem, mais bagagem e repertório a gente precisa ter ao longo, mais diagnóstico, mais escutativa, para entender de fato o que vai fazer conexão com essa turma. Então, não é sobre o tempo de palco, mas o tempo que você precisou dedicar para desenvolver aquele conteúdo, a fim de que aquele tempo de palco realmente seja assertivo. Perfeito. E aí, como é que a gente cobra numa situação dessa? Porque estão pedindo ali 1 hora. 1 hora para você gerar um aprendizado e não só ir lá ensinar. Né? Isso é muito gerar valioso. Um aprendizado, não só ensinar. Como é que cobra? Porque daí a empresa vai querer pagar por 1 hora, por 2 horas. Eu tenho uma dica aqui que eu uso na minha vida, né? Primeiro que assim, às vezes eu mando uma proposta para uma palestra de 1 hora, 1h15. Eu sempre choro esses 15 minutinhos, assim, para poder ter aquele atraso gostoso, sabe? Aí 1h15. E às vezes rola. Às vezes a empresa fala assim, olha, eu tenho 40 minutos. Aí eu falo, beleza, eu vou fazer em 40 minutos. E aí eu bato todo esse papo para que seja honesta, me entrega dentro dos 40 minutos. Ela fala, mas aí qual que é o valor? Eu falo, o mesmo. Mas o mesmo? É menos tempo. Eu falei, pois é, devia ser mais caro. Como assim? Porque eu vou ter que chegar num lugar que eu levaria 1h15 mais rápido. Então, se a gente pensa numa estrada, eu vou me colocar em risco para fazer isso. Perfeito. Eu vou ter que aprender aí uma direção defensiva, eu vou ter que treinar num carro de Fórmula 1, porque o meu carro não chega nesse tempo. Então, eu vou ter que arrumar artifícios e uma manha diferente para conquistar as pessoas mais rápido, passar esse conteúdo mais rápido, do jeito mais gostoso, para que elas saiam com a mesma vontade de aplicar que elas sairiam depois de 1h15. Então, eu já deixo isso muito claro. Uma outra coisa que eu faço quando o cliente fala assim, mas Branca, você está cobrando tudo isso por 1 hora de trabalho? Aí eu falo, então. Não é uma... Quando começa com então, já senta, né? Não. Eu falo assim, então, na verdade não é 1 hora de trabalho, são 50 anos de trabalho. Porque eu uso coisa da minha infância. Eu uso coisa de quando eu tentei aprender a tocar violão quando eu tinha 9 anos de idade, para grudar com o aprendizado que eu preciso entregar hoje. Então, é uma vida construindo conexão e links com a realidade da competência, né, ou daquela competência que você vai ensinar, para poder traduzir isso para as pessoas. Eu acho que o grande segredo de uma palestra ou de um treinamento, ou não, um dos grandes segredos, é justamente essa tradução, de traduzir algo que a empresa considera importante para algo que as pessoas consideram importante, porque tem uma distância gigante, né? O que as empresas consideram importante? Fazer A, B ou C. O que as pessoas consideram importante? É muito diferente, é muito distante. Então, aproximar isso é de um valor. Eu adoro ouvir quando a empresa me fala, nossa, você veio aqui, fez um trabalho, fez uma palestra na quinta-feira. Na segunda-feira, eles estavam fazendo tal coisa de diferente. E esse olhar não é só meu atento nessa 1 hora, ou desses 40 minutos, ou nessas 4 horas, que às vezes ainda acontece. Você falou do repertório, levar muito repertório, e eu falo que uma palestra, por mais que eu tenha lá todos os slides prontinhos, eu gosto de caprichar nos slides. Eu falo assim, se alguém fotografar e tal, legal, os slides estão bacana. Então eu gosto de botar vídeo de fundo, bem bonitos. Porém, eles são muito inespecíficos. No seguinte sentido, ele tem uma imagem incrível, uma palavra ou no máximo uma frase, mas eu consigo ir dele para onde eu senti que as pessoas precisam e querem. Eu acho que esse volume de repertório é o que dá o valor de uma palestra bacana. Então eu consigo ir na linha reta que eu criei, mas eu tenho uma página em branco dentro de mim que eu levo para o palco, ou para frente da sala de aula, que é olhar para vocês e falar, opa, o que eu estou falando faz sentido. Então eu continuo até concluir a minha ideia. Gente, o que eu estou falando não está fazendo sentido nenhum para essas pessoas. Eu viro esse jogo rapidinho. Plot twist. Isso. Inclusive, por isso que eu peço
viu, empresas? Vocês vão entender agora por que eu peço para o meu computador ficar lá na frente comigo. Porque eu uso Mac, eu uso Keynote, e aí eu consigo pular para um outro slide, no outro ponto da apresentação, sem que ninguém perceba que eu estou pulando slide. Porque se a plateia percebe, fica ansiosa. Nossa, você está deixando de me entregar isso. Não pode ver você pulando. Ou está atrasada, ou não tem o domínio do palco, nem do tempo do que ela vai entregar. Eu tenho pontos chaves, que inclusive quando eu não tenho a possibilidade do computador ficar comigo lá na frente, eu treino a pessoa, o técnico da mesa. Eu falo, olha, se eu olhar para você e falar, põe para mim no slide da sombra, por exemplo, você vem para esse lugar aqui, porque eu percebo que onde eu tô, eu vou ficar enchendo linguiça se eu ficar ali, porque para aquelas pessoas aquilo não conecta aquelas pessoas, e aí eu tenho pontos chaves que eu consigo ir até o fim dali e que vai fazer muito mais sentido. Mas é claro que são anos de estrada falando coisa irrelevante, muitas vezes até perceber que aquilo não ia funcionar. E que às vezes funciona. Porque eu acho que isso também é um barato, né? E muita gente que está no palco vai se identificar. Tem coisa que eu falo, isso aqui funciona 100% das vezes, até agora. Porque de repente você coloca muito na certeza e vê que a coisa não faz sentido nenhum para aquelas pessoas. Mas é isso. É o repertório, mas não é necessariamente só o seu repertório. É o repertório da galera que está lá. Pessoas. Então é fazer isso, combinar, e mais, perceber isso ali em cima no palco e ter essa flexibilidade que é o grande desafio. Né? Então, não é a hora que vai olhar o tempo, né, de como cobrar, não é igual parque de trampolim, né? Se você é 1 hora X e 30 minutos é Y, é menos. Não é parque de trampolim, é mais difícil fazer a mesma coisa com menos tempo. Em 15 minutos, exatamente, você tem que dar o tiro certeiro. Você tem que usar o seu repertório que você sabe que vai conectar mais fácil com a maior parte das pessoas. É isso. Então, e esse é o desafio. Esse eu aprendi num tema que eu gosto muito, inclusive, de estudar e tal, que é o improviso. Hoje eu treino, né, assim, eu tenho uma mentoria para palestrantes e o pessoal fala, não, mas eu sou do improviso. Eu tenho medo dessa frase. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, agora você vai fazer um plano do ponto A ao ponto C, que é o que a pessoa quer ensinar. A pessoa parece sem a lição de casa feita e fala assim, não, sabe o que é? É que eu sou do improviso. Arrogância aí, gente. Aí eu já falo, vamos lá. Né? Eu aprendi isso com o palhaço Atim. Da dupla, Atim e Espirro, que você é muito nova, não vai lembrar, mas o Igor vai. Que bom que você acha que eu sou muito nova para lembrar. É verdade, eu não lembro. Não, eu não lembro E a nova é a geração posterior, tipo, você não lembra, né? Do Atim e Espirro, você lembra? Pois é. É que você está me julgando. Tô te julgando. É um preconceito aqui que pode ser positivo ou negativo, porque também é a sombra rosa. É a sombra rosa. Deve ser isso. Não, muito gata. Ela tá, gente, com uma sombra assim, que ela me ensina a fazer esse risco que eu não dou conta. Mas o Atim, ele fez a mentoria comigo e eu lembro dele interferir quando alguém falou isso na janela do Zoom. E ele falou, peraí, o improviso não é você encaixar o que vem. Isso aí, você tem repertório, você encaixa o que vem, as ideias brotam, né? Tanto que, muitas vezes, eu me programo, me planejo, vou contar a história X. Eu chego na hora, eu nem lembro da história X, e vem outras 30 histórias que eu tenho que escolher uma ali naquela comunicação interna muito louca que rola quando a gente está no palco. Isso é repertório. Eu tenho repertório, sei lá, de 5, 10 histórias para ensinar uma coisa, ou para dar de exemplo para aquele ponto específico. Isso aí é repertório. Mas não adianta nada você ter repertório se você não recebe o que vem. Porque o improviso, na verdade, é só a gente pegar grupos de improviso, como jogando no quintal. Por que é o jogando? Porque é o jogo, sou eu e você. Né? Senão é um monólogo, gente. Senão eu venho aqui, pego meu microfone e gravo um vídeo maravilhoso, não é? O podcast é o papo. Então, o que vocês dizem? Como que isso me toca? O que eu posso jogar para vocês até que vocês fiquem com cara de que querem falar alguma coisa? E aí eu preciso parar, por mais que eu seja essa pessoa falante, palestrante, não vim da palestra, então eu respiro, observo. Aí, com o que vier de vocês, eu devolvo a partir do meu repertório. Então, aqui a gente tem um caminho muito interessante. Primeiro que amplia o repertório. Eu falo, gente, vai ler. Ah, mas eu não falo desse assunto. Não importa. Vai ler, você precisa ampliar seu repertório, principalmente naquele assunto que não é o teu de interesse principal. Senão você vira uma pessoa muito chata, que só acredita naquilo, só fala daquilo como se fosse verdade absoluta, generaliza tudo, e ninguém vai aguentar te ouvir, né? Por mais que te contratem 1 ou 2 vezes, você vai morrer na praia ali logo mais. E segundo, aumenta o seu nível de percepção das pessoas, tanto numa mesa de reunião, do que planejar para vender para essa empresa, e, tão importante quanto, e talvez até um pouquinho mais, observa a tua plateia. Porque enquanto fazer a leitura, né? Gente, é simples, não é fácil. Fácil não é.
Nem um pouco. Mas é Da simples. simplicidade Olha não no é fácil olho de dessas, chegar. não é, né? É simples, é o que superou o complexo. Exato. Não é o rasinho. Você precisa pegar o complexo, desmontar, compreender, aplicar, testar, voltar, para poder simplificá-lo a ponto dele chegar mais simples naquelas É o pessoas. mais alto grau da Isso, da sofisticação. Da sofisticação, adorei. E aí eu falei assim, você olha para tua plateia, você vai saber, se você estiver atento. Se não, você sobe no palco, Se tiver rola afim ali. também, né? Porque às vezes fala assim, não. Isso. Eu falo, mas você vai saber. Hoje, depois de 25 anos de estrada, é muito raro. E eu vou falar isso com total humildade, viu, gente? Calma, vai parecer arrogante, mas não é. Ouve até o fim. Que eu falo assim, eu não preciso de feedback. E não é porque, eu tô maravilhosa, não preciso de feedback. Não, longe de mim. Mas é porque, geralmente, qualquer feedback que eu vá receber, eu já me dei. Já me dei. Positivo ou construtivo. Né? Já para falar o termo bonito, ou negativo mesmo. Que às vezes sai um negócio da minha boca e eu falo, gente, isso aqui não precisava. Isso aqui não. Pra que falar isso? Né? Sei lá, porque o cronômetro vai. Pra que falar? O problema é seu, o cronômetro, não precisa falar, mas já saiu. E aí eu mesma falo, a próxima vez você não precisa falar isso. Eu me dou esse feedback. Então eu falo, raramente chega hoje um feedback inédito para mim. Que você já não tenha Não feito. é uma E eu já não surpresa, tenha na me verdade. entregue esse feedback. Raramente. Às vezes rola, eu falo, nossa, que legal ouvir isso, ou puxa, que importante ouvir isso. Mas geralmente eu mesma já me falei aquilo. Por quê? Se tem uma coisa que eu treinei nesses anos, não é nem o conteúdo tanto. Né? Mais importante que o conteúdo é a percepção do que está chegando, porque tem aquela frase, não lembro de quem é, mas que é, entre o que eu digo, o que você ouve, como você interpreta, e o que chega em você não é assim, gente. Depois você procura a frase certa no Google aí. Mas é muito diferente, tem uma distância enorme. Então, quando eu observo o que eu quero dizer, o que saiu, que já tem um filtro aqui, como chegou em você, pela tua cara, eu já vou saber se chegou gostoso ou se chegou ardido, sabe? Nem uma lixa passando no ouvido, aquele papel que você dobra e arranha com a unha, se eu passar a unha na lousa. Tem coisa que você diz que chega assim no ouvido da pessoa, você sabe, observa e treina essa sensibilidade, porque ela é tão treinável quanto uma outra língua, né? Porque é uma outra língua. Então, se a gente consegue aprender inglês, a gente consegue aprender essa afinação, né? Fina mesmo entre a minha conexão com você, aquilo que eu digo e como você recebe. E aí eu percebo que você está curtindo aquilo, vai nessa direção. Não está funcionando, se ajeita aí, meu querido, porque precisa chegar. Porque senão você aqui de novo. Precisa conectar, Precisa né? conectar, senão não vai fazer sentido. E não fez sentido, o não Wi-Fi tem não valor. funciona. É isso. O Wi-Fi não funciona. Esse negócio da conexão, uma vez eu li 9 possibilidades da comunicação dar errado, mas eu nunca consegui de cabeça lembrar das 9, preciso ler. Mas é isso aí, são 9 possibilidades da intenção da fala e da aceitação do que é dito. Né? Então é bem complexo isso. Aqui, falando com a gente. Isso é bom, né? Podemos trazer a pessoa E aqui. aí entra uma outra coisa, né? Perguntar, viu, gente que trabalha aí diretamente no palco à frente de uma sala, faz sentido para você? Não é o suficiente. Porque eles vão falar que faz. Perfeito. É uma bobagem isso, porque eu vejo muita gente no palco. Faz sentido? Faz nada. Não é aí. A resposta não está nessa pergunta. A resposta está justamente na sensação. E o Wi-Fi que você falou, né? É conexão, é a fidelidade da conexão. Então você precisa melhorar ali o seu nível do seu Wi-Fi com aquelas pessoas para que a fidelidade dessa conexão seja preservada. Ou seja, o que eu mando seja o mais parecido possível com o que chega. Se o áudio bate com o vídeo. Né? Isso, maravilhoso isso, né? Se o áudio bate com o vídeo. E você vai saber, ou melhor, você vai facilitar isso, e essa palavra facilitar, ela é bem importante pra gente aqui, quanto mais humano você for nas suas palavras. De novo, quanto mais você falar de filho, de marido, de trabalho, de cachorro, de papagaio, de pizza, da rotina, do cafezinho, da fofoca, você mais vai conseguir falar da cultura organizacional, por exemplo. Mas senão a gente fica nas palavras bonitas, né? Dá até gosto de algumas palavras que saem, mas sai coisas muito lindas e chega quase nada. Fica só sucata, como diz a Flora e a Mônica. É. Chegamos ao final. Eu já vi. Eu já vi ela ampliando. Eu vi ela ampliando ali e acho que ela não quer que eu fale mais nada. Faz mais de 40 minutos. Porque ela que eu não vejo, gente. Ela já chega pro finalzinho. Agora é assim, o desafio. O momento toma e devolve. A gente lança um negócio, você vai responder um negócio. Uma palavra. Uma palavra, uma frasezinha curta. Tá? Porque é o negócio da pressa. Não é um né? Não. Minuto e meio. Tá? Não, rapidinho. Toma e devolve, vai lá. E eu começo com... Ai, meu Deus, eu tenho medo dessas perguntas, gente. Que aqui eu sempre acho que eu não vou saber responder. Eu tenho uma história com a Branca que é sobre essa primeira pergunta. Diploma.
O que tem? É. Não tem. O que significa diploma? Nada. Nada. Não, gente, significa. Peraí, deixa Mas, eu ó, falar, vai. gente. Não, O que tem que ser. significa? Depende. Tá, toma e devolve diploma. O que você responde? Eu não tenho. Não tem. Tá bom. Não tenho. Da Mas vida. posso falar da primeira palestra Vai. da Branca na BTD? Pode. Assim, gente, minhas credenciais por aqui. Ela trouxe um diploma de pirata. Foi. Então isso eu lembro, assim, me marca isso. Esse é um dos diplomas que mais significam para mim. Tá. Porque foi um evento com seu filho. Foi um navio que eu fui com Um o navio. Gabriel, a gente fez um curso para aprender a ser pirata. E aí a gente ganhou aquela briga que era 2 tipos Uau. de pirata. Isso ficou E bem assim, marcou porque marcado. assim, essa autenticidade, tal, o que significa? Óbvio, todo o repertório da Branca para estar ali no evento da BTD, e aí o diploma mais importante para ela era o do pirata, da experiência dela com o filho. E acho que essa traz autenticidade, então é E a muito gente legal. está num momento do mundo, assim, desculpa, tem que falar. Tá bom. Eu sabia que que era importante, O deixa eu dar mais um diploma é corte. maravilhoso, né, para muitas carreiras. sim. Enquanto, fundamental. Fundamental para muitas carreiras, né? Pensa em um médico, um advogado, assim por Fundamental no estilo de Engenheiro. alicerce. Perfeito, perfeito. Mas para o engenheiro, gente, por favor, né? Por isso que eu brinquei, falei, não é nada, mas é tudo, depende. Por isso que eu falei, depende seria a resposta aí. Mas hoje eu sou professora de um MBA da GV, de PNL para empresas. A única do Brasil sem diploma universitário. Então, um professor falou, não, mas eu quero você. Mas eu indico esse cara que tem mestrado. Não, mas eu quero você e eu vou validar teu conteúdo como professor não sei o quê, honoris causa, blá, blá, blá. E aí, hoje eu também sou professora na pós-graduação de Estudos da Felicidade, que é o curso do Tal Ben-Shahar de Harvard no Brasil. Então, eu falei assim, o diploma, ele é maravilhoso para muitas carreiras. Entretanto, hoje a gente vê aí autodidatas se destacando em carreiras e que o diploma não é uma condição sine qua non. Ele pode ser a base, a estrutura de todo aprendizado, mas o principal é justamente o interesse e a paixão naquilo que você quer aprender. Pode que ter você quer sido o início em transbordar. algum momento, mas não é ele que vai validar ou garantir se Isso. aquela experiência vai ser Exato. de aprendizagem. É isso. Você mais Agora, ágil vai na ser próxima. curto. Tá bom. Universidade corporativa. Depende de nós. A gente vai responder tudo com depende. Já põe aí. Tá bom. Todas as respostas Todas da depende. Branca depende. Depende. Eu conheço universidades corporativas maravilhosas, assim, significativas para as pessoas, que é o alicerce dessa aprendizagem maravilhosa nas empresas. E eu conheço universidade corporativa que ainda não sabe para que lado ir, mas eu vejo como uma iniciativa muito robusta e muito bacana desse propósito da educação dentro da empresa com mais clareza. A última, ela não vai responder depende. Não É, vai isso, ter eu jeito. quero ver ela Vamos responder ver. depende. CBTD. Não depende. Não tem jeito. Não, a minha história do CBD são 16 participações, assim, ou 15, eu perdi as contas. Esse ano eu tô lá de novo. Vou falar de presença esse ano, que tem tudo a ver com o que eu falei no ano passado, que foi o T&D em tempos de TikTok. E o tema do CBTD desse ano, ele surgiu no meio da palestra do ano passado. Porque teve um momento que eu falei, o consultor que descobrir a fórmula da presença e ensinar as pessoas a estarem presentes está milionário. Eu soltei isso assim, não tinha pensado em falar, e a plateia aplaudiu. Eu falei, opa, quer dizer que isso realmente é tão valioso para eles quanto é para mim, e é o tema desse ano. E o que não é óbvio sobre a Branca? O que não é óbvio sobre a Branca? Que ela não tem diploma. Gente, que difícil. Isso aí é meio óbvio porque eu falo, né? As 4 vezes. Mas não é óbvio. Não Quem é bate óbvio. o olho, Muita ninguém gente me sabe. apresenta, inclusive em evento, a psicóloga. E fica, ai meu Deus, não achar que eu que menti. Eu tomo muito cuidado com isso, assim, né? Eu acho que o que não é óbvio é que eu ainda sinto um gelo na barriga, tremo o joelho direito e pulo a bochecha esquerda toda vez que eu subo no palco. Ué, não é óbvio. Não é óbvio. Como que as pessoas te encontram? No Instagram, @brancabarão. E acho que lá é fácil, porque aí me chama no direct, eu já dou o celular e tá fácil de achar. Gostou de ter sua amiga aqui, Igor? Adorei. Sempre são altas conversas muito boas e profundas. Adoro. Valeu, Bom, Branca. Obrigado por estar com a valeu, gente, por aceitar adorei. mais Foi uma honra, gente. esse bate-papo aqui. Pra mim foi 10 minutos, porque foi muito rápido, Voou, né? de verdade. Voou. Pode ser que a sua percepção Lá, aí né? de as coisas serem mais rápidas. Ágil, seja- super ágil. Mas não, eu acho que a gente Mas tá passou batendo muito 50 rápido. minutos. Adorei, gente. E eu espero que Obrigada. para você que está aí nos acompanhando, não precise colocar esse vídeo aí na velocidade duplicada para você sentir toda a nossa humanidade por aqui, tá bom? E fica com a gente, curta outros episódios e compartilhe também. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu, tchau, gente. tchau.